Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse evento, do terceiro Congresso Brasileiro de Anatomia de Cabeça e Pescoço. Hoje eu vou ministrar o conteúdo sobre as bases embriológicas e anatômicas das fissuras labiopalatinas. Meu nome é Evelise Aline Soares, eu sou mestre e doutora na área de anatomia pelo programa de Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp, e atualmente sou professora adjunta da Faculdade de Medicina da Unifal e estou como diretora da unidade acadêmica Faculdade de Medicina. Gostaria muito de agradecer a equipe organizadora pelo convite, professor Henrique, professor Rafael. É um prazer participar com vocês desse evento tão importante promovido pela SBA. As fissuras labiopalatinas, elas são muito importantes, principalmente quando nós pensamos em profissionais na área de saúde, porque o tratamento dos pacientes com fissuras labiopalatinas envolve uma equipe muito grande de profissionais. Então, é fundamental, conhecer um pouco do histórico das fissuras, a base morfológica, para compreender o surgimento dessas deformidades, a classificação das fissuras labiopalatinas utilizada no Brasil. Então, se nós iniciarmos, por esse passeio, pelo conteúdo de fissuras labiopalatinas, nós poderíamos começar com a definição de fissura. A fissura, ela significa abertura. É muito comum também, em livros, na clínica, o termo fenda. Então, vocês podem encontrar o termo fissuras labiopalatinas ou fenda labiopalatina. O que origina essas fissuras labiopalatinas? Nós temos desvios no desenvolvimento embrionário. Esses desvios, estão relacionados com o desenvolvimento, principalmente da cavidade oral, e vai acarretar ao paciente uma quantidade de alterações anatômicas, de anomalias anatômicas variáveis. Nós podemos encontrar desde fissuras isoladas apenas no lábio, até fissuras mais amplas que vão atingir o lábio e todo o palato duro e palato mole. Então, para compreender, conhecer, as fissuras labiopalatinas, é fundamental o conhecimento sobre a embriogênese da face e uma base anatômica sobre a cavidade oral, principalmente as estruturas acometidas, anatomia de lábio, anatomia de palato, e outros componentes anatômicos que podem, de modo secundário, ser prejudicados no caso das fissuras labiopalatinas. Então, cabe destacar que a anatomia e a embriologia, ela é a base, para o conhecimento das fissuras labiopalatinas, mas não apenas para essa determinada patologia, mas sim para todas as outras doenças, são conhecimentos fundamentais, As fissuras labiopalatinas, elas são frequentes, então, no geral, a literatura oferece que nós teremos um paciente com fissura para cada, em torno de 610 nascimentos. Pode ocorrer uma variação dessa quantidade, quando comparamos alguns artigos. Nós podemos destacar que é o primeiro tipo de dismorfia craniofacial, ou seja, é a dismorfia craniofacial mais comum. É o terceiro defeito congênito mais frequente quando nós pensamos em todos os defeitos congênitos do corpo humano. E a incidência dessa fissura, ela pode variar de acordo com a etnia. Então, nós podemos observar aqui que os orientais, nós encontraremos um fissurado para cada 469 nascimentos, diferente dos africanos, que nós teremos um nascimento para cada 1.300, um fissurado para cada 1.300 nascimentos. Um fator relacionado, a essa diferença de incidência, quando comparamos etnias, está relacionado à formação do crânio, a dimensão das estruturas ósseas daquele crânio. Nós temos diferenças, anatômicas nesses crânios, tanto é que são indicativos, até mesmo na medicina legal, quando nós encontramos um crânio, conseguimos observar as características anatômicas e determinar, se é de um africano, um caucasiano ou um oriental. Então, existe essa diferença da incidência de acordo com as etnias.
Quais são as desordens que nós vamos encontrar no paciente portador de fissuras labiopalatinas? Então, vamos pensar no aspecto mais amplo, né? Aquele paciente que tem tanto a fissura de lábio quanto a de palato. Nós vamos encontrar desordens na fala, na ressonância da voz, disfonias, otites, disfagias, dificuldades respiratórias pela comunicação da cavidade oral e nasal, desordens no aspecto estético, né? Principalmente se nós considerarmos que a primeira coisa que a gente observa numa pessoa é a face, então as fissuras que acometem o lábio, né, elas marcam a face do paciente, né? Você percebe com facilidade. Se as fissuras acometem apenas o palato, geralmente você não vai perceber essa alteração estética na face do paciente, mas sim na fala do paciente. E nós teremos também desordens relacionadas com a mastigação. É claro que quanto maior a complexidade da fissura, maior vai ser as desordens funcionais. Para poder ajustar essa anatomia alterada, né, trabalhar todas essas alterações funcionais, eu reforço que é necessário o trabalho em equipe, que vai envolver odontólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, cirurgiões, né, tanto da área odontológica quanto da área médica. Então, uma gama de profissionais que vão buscar a harmonia anatômica, mas também a reabilitação ao máximo possível das características funcionais. Vamos, então, fazer um passeio pela história das fissuras labiopalatinas, né? Ao longo do tempo, quando que surgiram os primeiros estudos, as primeiras curiosidades relacionadas a essa deformidade. Então, há muito e muito tempo, né, nós temos aí curiosidades de vários pesquisadores, ou até mesmo de populações, referentes a essas deformidades crâniofaciais. Só que o que ocorre? Durante muito tempo, existiu um peso religioso, superstições, né, charlatanismos e até mesmo invenções, crenças relacionadas às fissuras labiopalatinas. Por quê? Porque naquele momento histórico ainda não existia tanta fundamentação científica, ainda não se tinha conhecimento anatômico suficiente, conhecimento embrionário. Então, para algumas, né, populações, o indivíduo nascer com a fissura labiopalatina gerava todo esse conflito, né, relacionado muito fortemente à religião. Então, os gregos, eles ignoravam a existência, né, das fissuras labiopalatinas. Então, eles não tinham nenhuma intervenção radical ou de cuidado específico para os indivíduos que nascessem com essas deformidades. Diferente do que acontecia, né, com os espartanos e com os romanos, eles matavam as crianças que nasciam com as deformidades de lábio e palato. Em tribos africanas, tanto nos primórdios como atualmente em poucas tribos, o que era comum acontecer? Quando a criança ela nascia, né, ou nasce com a deformidade craniofacial, com a fissura labiopalatina, eles abandonavam as crianças no deserto, né, no intuito da criança vir a óbito. Então, eles rejeitavam a deformidade. Não só a deformidade, né, de face, mas deformidades de outros segmentos corporais. Nós também temos, no caso das civilizações mediterrâneas, que acreditavam um poder sobrenatural para um indivíduo que nascesse com fissura de lábio e palato. Então, olha que diferença, né? Uma civilização condenava, a outra achava que era algo extraordinário, sobrenatural, uma divindade. Porém, com o renascentismo no século XIX, começaram a surgir as primeiras observações focando a morfologia. Então, caiu por terra todo esse conhecimento, essas crenças relacionadas às fissuras de lábio e palato, e começaram a perceber que esses erros na formação ocorriam por prejuízos morfológicos. Algo estava acontecendo no desenvolvimento do corpo humano, né? E destaca-se aí, no caso, Pierre Franco. Ele é o primeiro a correlacionar morfologia com fissuras labiopalatinas. No século I da era cristã, já começam a surgir os primeiros relatos, né, documentados de fissuras labiopalatinas, né?
especialmente as fissuras labiais. Então, nós temos já há muito tempo, né, a curiosidade sobre o assunto. No ano 300 depois de Cristo, na China, já foi realizado o primeiro procedimento cirúrgico, né, para a correção de fissura de lábio. Então, foi feito num jovem de 18 anos. Então, eu estou pensando sobre anatomia e embriologia estar associada, né, a essa deformidade. E aí eu tenho a tentativa de realizar cirurgias, né, corretivas dessas regiões. Então, o registro da primeira cirurgia corretiva vem de 300 anos depois de Cristo na China. Em 1929, Smith e Dawson, eles encontraram, né, uma múmia egípcia com fissura palatina. E essa múmia encontra-se hoje em Londres. Então, nós notamos, né, a existência, né, ou até mesmo o relato histórico, que os egípcios, né, eles não condenavam a criança com a deformidade, né, então essa múmia, ela é portadora, né, dessa deformidade de palato. Então, é um registro histórico aí, documental. E aí nós temos, em 1537, um anatomista, tá, cirurgião, considerado o pai da embriologia, que foi o primeiro a observar as fissuras labiopalatinas e correlacionar com o desenvolvimento, com a morfogênese da face. Então, Girolamo Fabrizio, ele é um marco. Além dele ser considerado até hoje o pai da embriologia, ele é um dos primeiros estudiosos, né, quando eu penso no enfoque embriológico das fissuras labiopalatinas. Em 1764, nós temos o relato da primeira cirurgia de palato mole. Então, depois de bastante, né, tempo da primeira cirurgia de fissura de lábio. E nós temos também, no mesmo século, Bartolomeu Eustáquio, que é um anatomista importante, que começa a perceber que as alterações morfofuncionais das fissuras labiopalatinas, elas vão acarretar alguns prejuízos funcionais, tais como a disfagia, a disfonia, e ele faz alguns registros sobre isso. Eustáquio, ele é muito conhecido, né, pela trompa de Eustáquio, que nós sabemos que é a tuba auditiva, e ao longo da aula, vocês vão ver que, embora a tuba não esteja com malformação, ela vai ter prejuízo funcional em casos de pacientes com fissuras palatinas. Então, quanto mais o tempo vai passando, maior a curiosidade referente às fissuras de lábio e palato. Em 1853, Bouguerie, né, através do seu Atlas de Anatomia e Cirurgia, já descreve técnicas de correção. Então, hoje nós estamos num momento muito confortável com relação ao tratamento das fissuras labiopalatinas. Por quê? Porque ao longo da história, vários cientistas, por uma curiosidade sobre o assunto, veio publicando, registrando as suas informações, e hoje nós conseguimos estabelecer protocolos seguros de tratamento. O avanço, o boom, né, das técnicas cirúrgicas, não apenas para as fissuras de lábio e palato, mas gerais, elas ocorreram graças à somatória desses 3 A: a anatomia, antisepsia e anestesia, que são as tríades, né, da medicina. A partir do momento que nós temos essa tríade, é possível, então, criar técnicas mais seguras, cirúrgicas, e hoje nós encontramos, né, essa gama variável de técnica, tanto corretivas na área da cirurgia plástica, quanto também na área da odontologia. Então, nós precisamos de todo esse, né, desenvolver histórico para chegar nesse momento atual. Para abordar as fissuras labiopalatinas, é fundamental nós fazermos uma revisão, uma passagem, né, ao longo do desenvolvimento embrionário da face, a morfogênese da face, e anatomia do local comprometido. Então, quando nós falamos em morfogênese da face, é importante destacar que o período de formação da face, ele vai variar entre o 4º até a 14ª semana de desenvolvimento.
É lógico que anterior a isso, tem todos os outros processos, né, de formação do embrião, mas esse é o período específico da formação. As fissuras de lábio palato, elas vão, né, surgir a partir de dificuldades na migração das células, do fechamento de alguns processos embrionários importantes. Então, ao longo da aula, conforme eu mostrar para vocês a fissura, eu vou falar sobre alguns componentes embriológicos que deixam de se fundir ou que não, né, têm a sua formação total, as células mesenquimais não estão proliferando ali suficientemente e vão originar as deformidades no lábio, no palato ou em ambos. No início da morfogênese, nós temos 5 principais elementos, né, 5 primórdios faciais importantes, que seria a proeminência frontonasal, os processos maxilares e os processos mandibulares. Esses 5 componentes, eles vão ser importantes porque eles vão limitar a cavidade oral primitiva, o estomodeu. Então, o que vai acontecendo, né, a partir da formação desses 5 elementos primórdios? Conforme as semanas de desenvolvimento forem passando, esses elementos, eles vão ganhando dimensão, certo? A proeminência frontonasal vai crescendo, os processos maxilares, o processo mandibular, relacionado principalmente com a formação da porção inferior, né, aqui da mandíbula, os placoides nasais, então, eles vão se aumentando em dimensão, e, em alguns casos, alguns elementos desses embrionários vão buscando outros elementos para acontecer fusões. Então, as fissuras, elas ocorrem exatamente por essa ausência de fusão. Quando nós pensamos nas fissuras labiopalatinas, não tem como, né, esquecer também de desordens anatômicas na região do nariz. Por quê? Porque a formação do lábio superior do nariz, ela é muito próxima. Então, é muito comum, por menor que seja a fissura de lábio, nós observarmos alterações na base do nariz do paciente. Então, ó, se eu caminhar ao longo dessas imagens, eu consigo observar, ó, que eu vou fechando cada vez mais essa regiãozinha aqui do estomodeu, e esses processos, ó, eles vão ganhando características semelhantes à anatomia da face, né? A anatomia final. Então, nós temos aqui o que seria a narina, a região da asa do nariz, a formação do lábio inferior, do lábio superior. É importante destacar que quando nós falamos de fissuras labiopalatinas, as fissuras labiais, nesse caso, comprometem o lábio superior, sim, e não o lábio inferior. Em torno da 4ª e 7ª semana, nós já percebemos mais nitidamente, ó, a aproximação dos processos maxilares, que vão ser base na formação do lábio, né? Uma organização melhor dessa base do nariz, até o ponto da formação do filtro, né? O filtro é essa depressão que nós temos entre a base do nariz e o lábio superior. Então, durante esse processo de crescimento desses processos, fusão desse processo, as células vão se proliferando e vão buscando unir esses processos. Se alguma substância, né, teratogênica, ou se algum fator genético, né, do indivíduo determinar dificuldades nesses fechamentos, podem ocorrer, então, as fissuras labiopalatinas. Então, existem vários fatores etiológicos, né, tanto fatores internos, intrínsecos, como fatores extrínsecos para essas deformidades. Com relação à formação do palato, ao longo da aula, eu vou falar bastante com vocês sobre esses 2 elementos, né, da embriologia, que são fundamentais para compreender a classificação das fissuras, que seria o palato primário e o palato secundário. Então, na formação do nosso palato, o palato, ele separa a cavidade oral da cavidade nasal, nós vamos ter esses 2 elementos embriológicos importantes. Esses 2 elementos, né, eles vão garantir o palato primário, uma formação mais anterior ao forame incisivo, que compreende rebordo alveolar, lábio superior, e uma porção, que é o palato secundário, posterior ao forame incisivo,
que vai dar origem ao palato duro, tirando a porção, né, do rebordo alveolar, do arco alveolar, e do palato mole. Então, as fissuras labiopalatinas, elas ocorrem, né, graças a esses desvios no crescimento e na fusão desses processos. Então, a morfogênese do palato, ela vai se destacar entre a 6ª e a 12ª semana. No geral, em livros, né, que abordam as fissuras labiopalatinas, a informação é que o período crítico dessas deformidades gera-se em torno da 8ª semana de gestação. Se nós considerarmos, né, que é um período que às vezes a mãe ainda não tem, né, o conhecimento que está grávida, aí vem os riscos, né, do uso de alguma substância teratogênica nesse período, algum medicamento, alguma droga ilícita, que pode estar causando, né, essas deformidades. Então, nós temos, ó, a evolução desses processos nasais, lateral e medial, que vão ser fundamentais na formação do nosso nariz externo, da base do nariz, e do processo maxilar na formação do lábio superior, conforme eu havia mostrado para vocês por esquema, mas agora em uma imagem mesmo de embrião. Então, todos esses processos, né, ao término da sua morfogênese, vão dar origem à nossa face, aos componentes faciais, né, nessa região oral e perioral, que vai ser a base aí para a nossa aula de fissura labiopalatina. Anatomicamente, quais são os elementos fundamentais, né, ou que eu preciso conhecer para entender as fissuras labiopalatinas? Então, nós precisamos de uma revisão de anatomia de lábio e uma revisão de anatomia de palato. O lábio, ele tem uma anatomia relativamente simples, né? Eu posso nomear a porção superior como lábio superior, a porção inferior como lábio inferior. O lábio superior, ele estabelece algumas relações, né, por elementos descritivos, por acidentes anatômicos, com a região da base do nariz. Um exemplo disso é a presença do sulco nasolabial. Então, nós temos, ó, a partir da comissura labial até a porção lateral da asa do nariz, a presença de um sulco. Esses sulcos, esteticamente, eles vão ter uma influência na nossa face. O indivíduo mais jovem não tem esse sulco tão marcado. Os indivíduos mais né, idosos, com o passar da idade, esses sulcos começam a ficar mais acentuados. Tanto é que é um dos sulcos que na harmonização facial, eles tendem a ser preenchidos. Então, é um sulco, né, que também determina o nosso avançar do tempo. Entre o lábio superior e o lábio inferior, o espaço entre os dois, nós vamos chamar de rima da boca. O lábio inferior, assim como o superior, também vai apresentar alguns sulcos, né, numa direção mais inferior, sentido, né, região do mento, e aí nós poderíamos destacar a presença do sulco mento-labial e do sulco lábio marginal. O mento-labial é esse sulco representado aqui em azul, nessa região, e o lábio marginal, geralmente, ele vai surgir com o avançar da idade, entre a comissura labial em direção ao mento lateralmente. Ele vai se acentuando, é o que popularmente, né, nós falamos que é o bigode chinês, né, porque acaba tendo uma fusão entre o sulco nasolabial e o lábio marginal, dando aquele aspecto, né, de envelhecimento. O que é interessante, né, na abordagem desses sulcos ou na revisão desses sulcos? Eles determinam fatores estéticos na nossa face. Então, as deformidades de lábio, para entender as deformidades de lábio, para fazer a correção, eu tenho que conhecer o que está ao redor dos lábios. Quando a gente fala estudo anatômico, nós vamos lembrar do estudo em camadas, que é a estratigrafia. Então, vamos estudar agora o lábio num aspecto estratigráfico. O lábio, ele vai ter um revestimento por pele, na porção externa, tá? Ele vai ter a tela subcutânea, marcada pela presença de folículos pilosos, de glândulas sudoríparas. Teremos uma camada muscular muito importante, representada pelo músculo orbicular da boca. Eu vou falar em maior detalhe do músculo orbicular da boca daqui a pouco, mas ele é fundamental, tanto para o aspecto funcional,
quanto também para o aspecto, né, estético do lábio. Nós vamos ter a camada de tela submucosa, com glândulas salivares menores e vasos, já numa porção mais profunda, e o revestimento de mucosa. Então, eu poderia, né, resumir essa estratigrafia com pele externamente, mucosa internamente e a camada muscular. Só músculo? Não, nós temos nervos, nós temos veias, nós temos artérias, né, todo um complexo neurovascular nessa região. O músculo orbicular da boca, ele é muito importante, porque quando é feita uma correção, né, de fissura labial, o cirurgião ele tem que conhecer muito a anatomia do orbicular da boca, porque ele é um músculo em forma de esfíncter. Ele abre e fecha a rima da boca. Então, se nós observarmos nessa imagem, ó, as fibras elas são dispostas circularmente ao redor, né, da rima da boca. Esse músculo, ele tem como característica as fibras, né, serem formadas a partir de confluências de fibras musculares de outros músculos periorais. Então, ele vai ter contribuição de fibras de outros músculos que estão ao redor da boca na região da face. Nós estudamos esses músculos em músculos da mímica. Nessa vista posterior dos músculos da mímica, como se eu tivesse tirado uma máscara da pessoa e eu estou olhando posteriormente, nós conseguimos perceber, ó, que não apenas, né, externamente a face, mas nessa posição mais profunda, ó, o orbicular da boca tem contribuição de fibras do músculo bucinador. Então, ele aparenta ser um músculo simples, mas ele não é. Ele é classificado como um músculo esfíncter, ele é um esfíncter, por abrir e fechar um orifício, e quando é feita uma cirurgia de lábio, o cirurgião tem que prestar muita atenção em tentar manter o máximo possível, né, uma harmonia das fibras musculares para não ter tantos prejuízos funcionais. Após, geralmente, 30 dias da cirurgia de lábio, é recomendado fonoterapia. E na fonoterapia vai ser trabalhada toda a parte da cicatrização do local da cirurgia e estimulações por exercícios que vai fazer com que essas fibras, né, elas se desenvolvam e ganham características funcionais próximas ao normal. É lógico que vai variar, né, o aspecto funcional de acordo com o comprometimento anatômico, mas sempre vai ser necessário essa atenção à organização funcional, né, das fibras do orbicular da boca. Então, o orbicular da boca, ele vai ter contribuição de fibras do músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, do levantador apenas do lábio superior, do músculo zigomático maior e menor, do músculo risório, do abaixador do ângulo, do abaixador do lábio. Então, essa confluência de fibra ocorre sempre mais na porção lateral. Se nós seguimos aqui, ó, o abaixador do lábio inferior, ó, as fibras dele sumiu nessa parte superior. Se nós seguimos aqui, né, os zigomáticos, elas vão sumir também. Então, esse é um dado importante, né? Eu tenho essa formação, né, a partir de vários outros músculos periorais. Com relação ao aspecto, né, anatômico do lábio, os lábios são ricamente vascularizados, assim como os outros componentes da cavidade oral. Destaca-se a presença, né, de ramos da artéria facial. Então, nós vamos ter artéria labial superior, artéria labial inferior. Elas vão sofrer, elas vão proporcionar uma rede de anastomose, elas vão se encontrar. Então, é uma região que ela tem uma coloração vermelha, também graças ao rico suporte sanguíneo, e essa irrigação, ela é muito importante de conhecimento, tanto do odontólogo, né, quanto do cirurgião plástico, para manter a integridade desses vasos após o procedimento cirúrgico e evitar, né, a ocorrência de necroses. Então, os lábios são ricamente vascularizados, né, com artérias relativamente calibrosas para o tamanho de cada lábio. Essas artérias labiais que eu citei para vocês, elas também vão sofrer anastomose com outros ramos, ó, paralelo aos lábios, e formam uma grande rede, né, de irrigação.
A drenagem, ela vai acontecer a partir de veias labiais, tá? Também superior e inferior. Essas veias, elas vão se comunicando, elas vão se confluindo, né? E a partir da veia facial, elas vão em direção, né, ao tronco que associa a veia facial com a veia retromandibular. E o destino desse sangue, ele pode ser a veia jugular interna, ou o destino pode ser também o plexo pterigoide. Então, essa imagem, ela mostra muito isso, né? O fato das veias que estão drenando ali a região do lábio, ter vários pontos, né, para a passagem do sangue venoso, tendo como objetivo o retorno ao coração. A inervação do lábio, ela também vai ser importante. Nós vamos ter a inervação motora do orbicular da boca pelo facial, né? E a inervação sensitiva a partir de ramos do nervo trigêmeo, em especial o nervo infraorbital e o nervo mentual. Então, nós vemos aqui também, ó, todo um emaranhado, né, de fibras nervosas fazendo a inervação do lábio. Então, cirurgicamente é fundamental conhecer a estratigrafia e conhecer, né, as características neurovasculares do lábio. Como elementos descritivos ou pensando numa anatomia de superfície do lábio, o que eu observo quando eu olho a região do lábio de uma pessoa? Eu vou identificar a porção vermelha, que pode ser chamada clinicamente de vermelhão, né? Pela terminologia anatômica, seria a zona vermelha do lábio, mas é muito comum vocês encontrarem pacientes que passaram por uma primeira cirurgia de correção de lábio, e depois, né, seu professor ou o cirurgião fala, nossa, eu vou ter que fazer uma cirurgia agora para correção de vermelhão. Então, o vermelhão pode ser frequente, né, o uso desse termo, ele é um termo mais clínico. Nós vamos ter o contorno do lábio, então, se eu contornar, que as meninas conhecem bem, né, porque geralmente a gente vai passar um lápis de contorno do lábio, que vai ser o arco do cupido. Nós encontramos o filtro, que é essa depressão, né? Ela vai mudar um pouquinho de profundidade de uma pessoa para outra, mas ela vai se estender desde essa região central da base do nariz, também conhecida como columela, até essa porçãozinha mais alta do lábio superior. A profundidade do filtro também vai determinar esse desenho superior do lábio, né? O lábio ser um pouquinho mais pontudinho, vamos dizer assim, ou menos, né? Então, ele é um elemento anatômico importante na estética labial. Nós vamos ter o tubérculo do lábio, que é essa porção, né, que fica mais saliente na linha média. O sulco nasolabial, que eu comentei com vocês. Como essa pessoa ela é jovem, ele está bem, né, rasinho, bem superficial. E o sulco lábio mentual, né, que está na porção mais inferior, tá? Separando o lábio inferior do mento. Então, esses são os principais elementos a ser observado na anatomia de superfície do lábio. Com relação à anatomia do palato, nós podemos dividir o palato em duas porções. Uma porção ventral, ou anterior, que corresponde ao palato duro. O palato duro, ele é representado por componentes ósseos da maxila, processo palatino da maxila, e por partes ósseas do osso palatino, tá? Que é a lâmina horizontal do osso palatino. Então, processo palatino da maxila, lâmina horizontal do osso palatino. Então, até esse limite que eu estou passando o mouse, nós temos o palato duro. Logo a seguir, né, voltado mais posterior ao palato duro e de uma organização, né, músculo-aponeurótica, porque varia entre componentes musculares e uma porção central, que é a aponeurose, nós vamos encontrar o palato mole, muito comum também de ser nomeado como véu palatino, principalmente pelos estudiosos, né, na área de fissura labiopalatina. Então, nós utilizamos muito o termo véu palatino. Então, ele vai ser um componente que, basicamente, é formado por músculos e por aponeuroses. Então, nós vamos ter 1/3 do tamanho do palato mole de aponeurose e 2/3 de representação muscular. Funcionalmente, o trabalho que a musculatura do palato mole exerce nessa região faz com que
seja semelhante à ação de um esfíncter. E esse esfíncter pode ser chamado de esfíncter velofaríngeo. Ele vai ser muito importante, né? Por quê? Porque ele tem uma representação na parte motora da fala muito grande, no momento de deglutição também. Então, toda vez que nós avaliamos um paciente que ele tem a fissura de palato, é importante observar o que foi comprometido naquele palato mole e verificar a função velofaríngea do paciente. Em alguns casos que a fissura é mais extensa, por mais correções cirúrgicas que são feitas, muitas vezes não é possível equilibrar a normalidade do esfíncter velofaríngeo. Então, existem alguns recursos para isso, né? Então, hoje é muito falado sobre próteses, né, funcionais no palato, próteses de fala, assim por diante. Nós temos como pioneiro nessa área o Centrinho de Bauru. O palato duro, nessa vista, né, inferior do crânio, nós podemos observar alguns componentes anatômicos nesse palato duro. Então, a presença de suturas na linha média, que é a sutura palatina mediana, a presença da sutura palatina transversa, né, a presença de forames palatinos maior e menor, nós vamos ver daqui a pouco, né, que são locais para caminho, para trajeto de nervos de mesmo nome, e nessa porção mais anterior, posterior aos dentes incisivos, nós vamos encontrar o forame incisivo, que permite acesso a um canal, que é o canal incisivo. Outro elemento também nessa vista, que nós podemos, né, identificar, seria o processo alveolar, que muitas vezes nos estudos, né, relacionados à fissura, é utilizado o termo rebordo alveolar. E, posteriormente, a espinha nasal posterior, né, que é um ponto também de referência para fixação de músculos lá do palato mole. Então, esses seriam os componentes ósseos de destaque na anatomia do palato duro. Destaquei aqui o forame incisivo, por quê? Ao longo da aula, eu vou falar bastante sobre o forame incisivo, porque ele é a referência anatômica que separa o que é palato primário do palato secundário. Aqueles dois pálatos que eu citei lá no desenvolvimento da morfogênese da face, da morfogênese do palato. E ele é uma referência importante na classificação das fissuras. Então, o forame incisivo, que eu comentei com vocês, que ele é muito importante na classificação das fissuras, ele permite acesso a esse canal que está incluso, né, no osso maxila, que é o canal incisivo. O canal incisivo, ele permite, né, a passagem, ou ele abriga conjunto vasculo nervoso. Então, nós vamos ter, nesse canal incisivo, o ramo da artéria septal posterior, que vem da artéria esfenopalatina, sofrendo anastomose, encontrando com a artéria palatina maior. Nós podemos perceber aqui, né, o encontro dessas duas artérias. No aspecto nervoso, também no canal incisivo, nós vamos ter a comunicação do nervo palatino maior com o nervo nasopalatino. Então, o canal incisivo, ele é importante porque ele tem esse conteúdo, né, vasculo nervoso. O palato mole, ele vai ter esse nome, porque, como eu citei para vocês, ele tem um arranjo muscular grande, tá? Ele tem um conteúdo muscular bem extenso. Ele vai ser formado pelo músculo tensor do véu palatino, pelo músculo levantador do véu palatino, o músculo palato grosso, palato faríngeo e o músculo uvular. Com exceção do músculo uvular, que ele é único, os demais músculos são bilaterais. Nós temos no antímero direito e no antímero esquerdo. Os músculos superiores, o tensor e o elevador do véu palatino, têm a função de tracionar, de puxar o véu palatino, o palato mole, superiormente. Os músculos, numa disposição mais inferior, o palato grosso e o palato faríngeo, vão puxar, vão tracionar o palato mole inferiormente. Então, com isso, nós vamos ter algumas variações no tamanho, né, do istmo da fauce, vai constringir ou vai dilatar o istmo da fauce, e nós vamos ter também algumas influências sobre a abertura, a dilatação, né, do ósseo faríngeo da tuba auditiva.
Isso daqui a pouco eu vou explicar para vocês que tem uma implicação clínica importante, né? O paciente que tem a fissura de palato geralmente desenvolve otites com frequência. Nessa imagem, nós podemos observar os músculos, né? O tensor elevador do véu palatino, palato grosso e palato faríngeo numa disposição mais inferior, e o músculo da úvula. Quando eu cubro essa região por mucosa, eu vou encontrar o arco palato grosso, o arco palato faríngeo, a úvula palatina, que é exatamente a cobertura por mucosa da musculatura, do músculo da úvula, a tonsila palatina, conhecida clinicamente como amígdala, que está alojada em uma fossa tonsilar. Então, essas regiões dos arcos são exatamente onde os músculos vão estar, né? E, novamente, eu vou destacar, ó, o palato mole está nessa porção, e bem aqui nós vamos encontrar o ósteo faríngeo da tuba auditiva, na nasofaringe, ou na parte nasal da faringe. Nessa vista de uma cavidade oral, né, sem ser no módulo esquemático mais real, nós podemos identificar os arcos, a localização, né, onde provavelmente está abrigada aqui a tonsila palatina, num tamanho menor, não está projetada, e a úvula pendente, né, na porção posterior da nossa cavidade oral. Sempre eu falo com os alunos, se você quiser ver, né, de um modo fácil o funcionamento do palato mole, você pode estar abrindo a boca na frente do espelho e fazendo o som que nós vamos ver o palato mole se movimentar, o som que é mais oral, né, ele se levanta, o som que é mais nasal, ele vai permanecer abaixado. Então, dá para ver direitinho essa cortina, o véu palatino. O palato também vai ser rico em irrigação e inervação. Nós vamos ter, a partir do forame palatino maior e menor, o surgimento dos nervos e artérias de mesmo nome, além, né, de um conjunto de glândulas salivares menores, o revestimento de mucosa desse conteúdo ósseo, né, vascular e glandular, e onde fica, né, o forame incisivo, nós vamos ter destaque a presença da papila incisiva. Qual é a relação, então, entre a tuba auditiva e o palato mole? Embora, tá, nós não temos uma malformação específica da tuba, quando o palato mole é comprometido, automaticamente ocorrem disfunções na tuba auditiva do paciente. Então, o paciente com fissura de palato, ele fica propenso às infecções de ouvido com maior frequência. Por quê? A tuba, ela fica hipofuncional no aspecto de abertura e fechamento. Se nós considerarmos uma criança que tem outras particularidades na tuba, a tuba da criança é mais curta, ela é mais, né, horizontal. Dependendo da posição que a mãe adota para alimentar o bebê, pode acontecer, né, o contato desse leite com a tuba, proliferação de bactérias na orelha média. Então, é muito importante as orientações sobre a postura correta de amamentação e os cuidados com os bebês fissurados para não ocorrer o desenvolvimento de patologias da orelha média, porque senão nós podemos ter, né, em algumas patologias mais graves, algumas otites mais graves, até mesmo uma perda auditiva por condução. Então, resgatando um pouquinho a tuba auditiva, ela vai comunicar a orelha média com a parte nasal, né, da nossa faringe. E a ação de abertura e fechamento dessa tuba depende de músculos que fazem parte da faringe e músculos que dependem também do véu palatino. Aí, a abertura, nós vamos lembrar das provas de anatomia, né? Quando cair o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que tamanho de nome? Então, esse ósteo faríngeo é o limite da tuba para a faringe, e lá na orelha média vai existir um ósteo, né, timpânico da tuba auditiva. Então, é um tubo de comunicação, ele é ósseo e cartilagíneo, entre a faringe e a nossa orelha média. Nós percebemos o papel importante de ventilação da tuba quando nós vamos para alguma região de serra. Nós estamos subindo a serra e tem a sensação que o ouvido tampou. Então, como que eu consigo voltar a minha audição ao normal e perder aquele abafamento acústico? Quando eu degluto, quando eu bocejo. Então, o ideal é subir, né? Fazer essas viagens para o local que você vai subir uma serra, assim por diante, mascando um chiclete, né? Ou bocejar para poder permitir a abertura da tuba e ocorrer a ventilação.
Essa imagem mostra, ó, a fixação de músculos do véu palatino, né? Aqui o salpingo faríngeo da faringe, que vão permitir esse mecanismo de abertura e fechamento. Então, é uma correlação importante, né? Lembrar da associação entre a tuba auditiva e a ocorrência de otites, né, no paciente com fissura de palato. Após essa revisão de embriologia e anatomia, nós vamos entrar, então, na classificação das fissuras. A classificação que é utilizada no Brasil, nos centros de referência. E ela é muito importante e baseada na anatomia, né, e na embriologia da face, da morfogênese da face. Nós temos uma classificação internacional também, da Associação Americana de Reabilitação das Fissuras Labiopalatinas. As classificações publicadas ou preconizadas pela Associação Americana, elas vão variar, tanto em classificações mais textuais, até classificações esquemáticas, onde a partir de desenhos, de esquemas, vocês conseguem marcar o local de uma determinada fissura. No Brasil, o mais utilizado é a classificação proposta por Spina, que foi posteriormente modificada por Silva Filho. Tanto na classificação internacional quanto na classificação nacional, o fundamental é o conhecimento da anatomia e da embriologia, né, dessas regiões da nossa face. O que é, ou o que determina uma classificação ideal de fissura? Qual que é a importância de você saber classificar a fissura? A importância de você saber classificar está diretamente relacionada à documentação médica, à documentação odontológica, fonoaudiológica. Você precisa observar o que o paciente tem e colocar a classificação correta para facilitar, para que os outros profissionais da equipe encontrem no prontuário, leiam o prontuário e já imagine a deformidade que o paciente tem. Então, é muito importante essa padronização. Quando foram criar as classificações de fissura, o que foi pensado? Buscou-se criar classificações claras, que evidenciasse a anatomia alterada, de fácil entendimento pela equipe que está atuando nesse caso, destacando, né, as fissuras mais frequentes. Por que fissuras mais frequentes? As mais frequentes são as de lábio e palato. Mas existem as fissuras raras de faces. Essas enquadrariam na classificação internacional como um quarto grupo de fissura, né? E ela vai ter toda uma variação de nomenclatura, de classificação, baseada na proposta de um cirurgião, que é o TC. Então, praticamente, para falar das fissuras raras de face, nós levaríamos uma outra aula só para isso, tá? Então, se eu pensar que as mais frequentes é lábio e palato, eu tenho que classificá-las, né? Eu tenho que conhecer essas classificações de um modo primário. As classificações também, elas necessitam de uma padronização. Eu não posso ter num local classificando de um jeito, no outro local classificando do outro, numa parte do meu prontuário está de uma forma, no outro do outro. Então, os centros de reabilitação, eles sempre padronizam uma classificação. O ideal é que elas sejam universais, conhecidas em vários países, para compreensão também de profissionais de outros, né, outras regiões, outros centros internacionais de tratamento. E, no caso, né, das fissuras de lábio e palato, elas devem ser contempladas no CID-10. Então, hoje nós encontramos no CID-10 os códigos para poder indicar se o paciente tem uma fissura de lábio e palato, unilateral, bilateral, assim por diante. Quando eu penso na classificação nacional, que eu citei para vocês, que ela foi, né, sugerida por Spina, modificada pelo professor Omar, o primeiro, né, estudioso que correlacionou o forame incisivo como determinante para você classificar a fissura foi Forg Anderson, em 1971. Então, ele é o primeiro que observou na anatomia alterada que o forame incisivo era uma referência importante, porque ele limitava pálato primário, destacado em azul, de pálato secundário, destacado aqui em rosa. O que ocorreu? A partir da sua publicação, o professor Spina, que é um cirurgião, né, foi um cirurgião plástico,
atuou, né, em várias áreas diferentes da cirurgia plástica, passando por atendimento de queimados, até mesmo, né, cirurgias de tratamento intersexo, mas ele canalizou, né, os seus estudos para as deformidades de lábio, palato e orelha. Então, ele acabou sendo uma referência, né, para definir uma classificação nacional de fissura. A partir dos conhecimentos, né, publicados, que o forame incisivo era uma referência importante, o doutor Spina começou a buscar uma forma fácil de se imaginar ou visualizar aquela fissura e projetar uma classificação. Então, em 1972, ele faz essa sugestão. Ele atribui 3 nomenclaturas para as classificações de fissura. As fissuras pré-forame incisivo, pós-forame incisivo e transforame incisivo. As fissuras pré-forames para o Spina atingiam apenas o lábio. As pós-forames, palato duro e palato mole, tá? Ou apenas o palato mole. Então, gente, o que é importante? Não existem fissuras congênitas, né, por erro embrionário, que acomete apenas o palato duro. Ocorrem fissuras de palato duro, mas por algum fator pós-nascimento, por exemplo, um trauma, algo que perfurou o palato duro. Então, são fissuras que nós vamos chamar de adquiridas. No aspecto embriológico, as fissuras vão atingir palato duro e mole ou apenas o palato mole. E ele chamou de fissura pós-forame as fissuras mais amplas, que iam desde o lábio até o palato mole. Então, vamos prestar atenção nessa classificação, porque o Omar, ele traz uma releitura dessa classificação. As fissuras pré-forames de Spina poderiam ser unilaterais ou bilaterais. Em alguns casos, poderia ser observado também fissuras medianas. Por que elas estão marcadinhas aqui no slide? Porque elas são raras. Não é muito comum você encontrar um paciente com fissura mediana. Ela enquadra como fissura rara de face também. As fissuras pós-forame incisivos, ela acontece de um modo mais mediano, ela ocupa mais a linha média. E aí nós teremos as fissuras transforames, unilaterais ou bilaterais. Então, essa é a classificação proposta por Spina em 1972. A base para a classificação atual, utilizada nos grandes centros, né, que reabilitam pacientes com fissuras de lábio e palato. Então, nós temos aqui, ó, uma fissura pré-forame, pós-forame e transforame. Aí, o que acontece? A partir da publicação de Spina e dos centros especializados adotarem a sua classificação, o professor Omar Gabriel da Silva Filho, ele é um odontólogo, né, atuou muito tempo na USP, ele fez uma releitura da classificação de Spina, e ele traz uma proposta mais completa para a classificação de Spina, permitindo aos profissionais da área de saúde, a partir do nome da fissura, já imaginar com mais facilidade o que o paciente apresenta. Então, ela é mais detalhada, ela é mais rica em detalhe. O professor Omar, ele é um estudioso, né, muito conhecido na área da ortodontia, na área das deformidades, né, craniofaciais, tem mais de 200 artigos publicados, e em 1992 ele publica esse artigo, que é uma releitura, né, um aprimoramento, vamos dizer assim, da classificação de Spina. Qual que é a proposta que o professor Omar fez? Ele dividiu as fissuras, assim como Spina, em fissuras pré-forame, pós-forame, transforame. Porém, ó, ele acrescenta uma informação na pré-forame, que é o rebordo alveolar, que Spina não citava. Ele divide em unilateral, completa e incompleta. O que é uma unilateral, pré-forame, unilateral incompleta? Pegou só o lábio. O que é uma pré-forame unilateral completa? Pegou o lábio e o rebordo alveolar. Então, ele acrescenta, né, esse detalhe de completa e incompleta. Bilateral, se for no antímero direito e esquerdo, ela pode acometer o lábio e o rebordo alveolar e ser completa, ou ela pode acometer apenas o lábio e ser incompleta. A mediana, linha média, continua ainda, né, como uma fissura mais rara da face. As pós-forames são medianas, e o professor Omar
dividiu, né, essas fissuras em completa, se pegar o palato duro e o palato mole, e incompleta, se atingir apenas o palato mole. Já as transforames podem ser unilaterais ou bilaterais, né? Pela amplitude, não vai caber aqui o termo completa ou incompleta, porque elas já são extremamente amplas. O próximo slide eu vou destacar a diferença da classificação de espina para o professor Omar. A proposta do professor Omar. Então, ó, aumentou o rebordo alveolar e aumentou as informações de completa e incompleta, que são informações importantes, né, para a equipe que está atendendo o paciente. Nesse quadro, a gente pode identificar a classificação desse proposta, né, por espina, modificada por Omar Filho, da seguinte maneira: eu tenho as possíveis estruturas anatômicas comprometidas e a classificação das fissuras. Então, eu tenho, numa pré-forame incisivo unilateral ou bilateral incompleta, ela vai atingir o lábio. Rebordo alveolar, palato duro e palato mole, não. A pré-forame incisivo unilateral ou bilateral completa atinge o lábio e o rebordo alveolar. Palato duro e palato mole, não. A pós-forame incompleta não atinge lábio, não atinge o rebordo alveolar, não atinge o palato duro, mas atinge o palato mole. E a completa não atinge lábio, não atinge rebordo alveolar, mas atinge palato duro e mole. E a transforame pega tudo, de lábio a palato mole. Se eu ainda projetar em cima desse quadro o que é palato primário e palato secundário, palato primário, palato secundário. Então, a classificação, né, mais utilizada hoje é a do professor Omar e ela é uma releitura da classificação proposta por Espina. A fissura pré-forame incisivo unilateral, ela ocorre por causa de uma ausência da fusão entre o palato primário e o processo maxilar do lado direito ou do lado esquerdo, porque ela é unilateral. Quais são as alterações anatômicas? As alterações anatômicas vai ser uma alteração do vermelhão do lábio, um comprometimento ou a fenda, né, do lábio superior, lógico, alterou o lábio superior, alterou o vermelhão. Alteração do rebordo alveolar e alteração da base do nariz, é o que eu citei para vocês. As fissuras pré-forames e transforames, elas necessariamente acabam alterando a harmonia anatômica do nariz. Então, às vezes, torna-se necessária a realização de rinoplastias. Então, nesse esquema, nós temos a fissura pré-forame incisivo unilateral incompleta, pegou só o lábio. E a fissura pré-forame incisivo lateral completa. Ah lá, ela vai atingir o lábio, o rebordo alveolar, indo até o forame incisivo. Então, ela vai ser mais complexa. Se for só lábio, não tem tanto comprometimento odontológico, né, do aspecto de dentição. Se for completa, já vai implicar em maior tratamento, maior atenção odontológica. Então, nós temos aqui uma fissura pré-forame incompleta e uma fissura pré-forame completa. A fissura pré-forame incisivo bilateral, agora é os dois lados, ela tem a mesma característica de erro na embriogênese. Só que aí eu não vou ter a fusão do palato primário com os dois processos maxilares, direito e esquerdo. Então, a fissura vai ser dos dois lados. Vai comprometer, né, o lábio, o vermelhão, o rebordo alveolar, a base do nariz. E muitas vezes, o aspecto, né, a amplitude da fissura do lado direito, ela é diferente da amplitude do esquerdo. Por isso que eu coloquei que são assimétricas. Então, nós temos aqui, ó, uma bilateral, né, pré-forame bilateral incompleta e uma pré-forame bilateral completa. Indo de novo até o forame incisivo, olha lá o forame incisivo, né? Então, aqui mostra a foto de um bebê com a pré-forame incisivo, né, bilateral incompleta, e agora completa. Então, a completa, ela fica mais acentuada. E é o que eu comentei com vocês, ó, diferente, muitas vezes, é assimétrico. Comprometeu mais a base do nariz desse lado do que desse lado. Aí nós temos, ó, outras imagens de paciente, né, com a fissura pré-forame bilateral,
Então, ó, é nítido aqui, né, a alteração da arcada dentária. Nós temos algumas variações da fissura pré-forame. Um exemplo de uma variação importante da fissura pré-forame é a cicatriz de Kieff. Ela também é conhecida como fissura frusta, por quê? Ocorre o fechamento tardio, né, do lábio, e aí a pessoa, ela não tem necessariamente uma abertura, mas ela tem uma cicatriz que determina que ali existiria uma abertura. Alguns estudos, né, histomorfológicos demonstram que o tecido nessa região é semelhante ao tecido cicatricial. Então, são mais discretas, vão alterar o vermelhão. Às vezes, a pessoa busca um tratamento para isso, ou às vezes não. O aspecto que nós identificamos quando alguém tem essa fissura, né, ou melhor, essa variação da fissura, é como se a pessoa tivesse cortado, tivesse tido um acidente naquela região, mas na verdade é congênito. Então, essa é a cicatriz de Kieff. Nós temos também uma microforma, que é uma variação da pré-forame. A microforma é mais suave que a cicatriz, que eu falei anteriormente, e ela é uma leve falhazinha no vermelhão, ela é mais discreta. Pode acontecer também um desvio pequeno, ó, da base aqui do nariz, né, do lado da microforma. Então, são um grau variado de deformidade, mas que não permitiu o surgimento da fenda, não surgiu a abertura. E nós vamos ter também um outro, né, componente clínico importante nas fissuras pré-forames, que é a bandeleta de Simonard. Nós vamos ter tecido mole ligando um lado e o outro da fissura, tá? Esse conteúdo, essa bandeleta, ela pode ser formada por pele, mucosa, tem vasos, tem fibras musculares, e ela vai também ajudar na assimetria, quando eu comparo um lado com o outro da fissura, ó. Eu tenho a bandeleta aqui, né? Aqui nem tanto. Então, o cirurgião tem que observar a existência da bandeleta para poder fazer aí a correção cirúrgica. Então, são variações ou elementos importantes no estudo da fissura pré-forame. Então, de novo, eu vou destacar, se nós estamos falando de fissura de lábio, é importante o conhecimento do orbicular da boca. Então, lá vem de novo a figura do orbicular, para a gente lembrar, né, da formato em esfíncter, da importância de reorganizar essas fibras no procedimento cirúrgico, da contribuição de vários outros, né, músculos periorais na formação muscular. Agora, a gente vai para as fissuras pós-forame incisivo. As pós-forames não atingem lábio, tá? Então, o que é interessante? Nós vamos ter fissuras que, no aspecto embriológico, acometem o palato secundário. O palato primário está íntegro. Então, se eu olhar a face de um paciente que tem fissura pós-forame, eu não vou enxergar a deformidade. O lábio dele está perfeito, o rebordo alveolar. É quando ele abre a boca que eu vou perceber a fissura. Agora, se ele estiver conversando comigo, quando ele fala, eu vou perceber que tem algo estranho. Por quê? A fala, ela é predominantemente hipernasal. Então, ele tem uma fala mais nasal. Então, isso faz você perceber a existência de uma comunicação de cavidade oral e nasal. Mas no aspecto estético da face, ela é mais amena do que a fissura de lábio e transforame. No aspecto funcional da fala, ela é um pouco mais grave pela hipernasalidade. Quais são os componentes anatômicos comprometidos? Úvula, em alguns casos, né? Se for uma pós-forame incisivo incompleta, vai estar só a úvula comprometida. A fissura pós-forame incisivo completa já tem uma abordagem, uma agressão maior ao palato mole e o palato duro, tá? E elas têm como característica um caminhar na linha média. Então, vamos observar aqui o desenho anatômico, ó. Né? Elas vão seguir, geralmente, né, a partir do forame incisivo, né, a nossa faixa que começa no forame incisivo, indo em direção à úvula. Importante, a face não tem deformação, é o palato. Se a fissura for incompleta, vai atingir só a úvula. Se for completa, atinge o palato mole todo e também o palato duro. Aqui vem os esquemas mostrando as duas, no caso, uma pós-forame completa e uma incompleta, e os pacientes. Nesse caso aqui, pós-forame completa, palato duro, palato mole. Eu estou vendo o septo do nariz aqui, ó.
Nessa outra imagem, palato duro tá ok, e a úvula tá ausente, a úvula, né, tem a deformidade atingiu a região da úvula, então ela vai ser uma fissura pós-forame incompleta. No caso das incompletas, podem acontecer da úvula estar ausente ou bifurcada, bífida. Você abre a boquinha do paciente, o paciente tem duas úvulas. Na verdade, não tem duas úvulas, né? Elas têm, a fenda acometeu, né? E separou em dois segmentos. Dentro das fissuras pós-forames, nós temos algumas variáveis. Por exemplo, a fissura submucosa. Ela é uma fissura pós-forame onde a fissura existe, mas a mucosa fechou. Então, quando você olha a boca do paciente, a mucosa está íntegra. Como que eu percebo a existência dessa fissura submucosa? A fala vai estar geralmente nasal, tá? E se você fizer o exame da cavidade oral, quando você joga a luzinha com aquela lanterninha de observação, vai estar translúcida essa região, né, da mucosa. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, profunda mucosa tem uma abertura, a fenda está aqui. Nesse caso, ó, nós temos a úvula bífida. Então, existe uma tríade. Geralmente, quem tem fissura submucosa apresenta três coisas. Uma diastase dos músculos palatinos, um afastamento, tá? Um entalhe da espinha nasal posterior, que é aquela espinha que eu mostrei para vocês lá na parte óssea do palato, e a úvula bifurcada. Então, é um padrão de fissura pós-forame, mas que a mucosa fechou. Os demais componentes estão abertos. Outra variação importante da fissura pós-forame é a úvula bífida. Então, o paciente, ó, ele tem o palato duro íntegro e a úvula dele nasceu bifurcada. Essa úvula, ela foi, né, ou melhor, essa úvula bífida, ela foi estudada e existe uma proposta de classificação da amplitude dessa úvula bífida. Então, ela pode variar de normal, não tem fissura, até um acometimento, né? Ou a fenda, que varia de 25% até 100%. Quanto mais ampla for, né, essa fenda na úvula, maior o comprometimento funcional. E aí nós vamos chegar nas fissuras transforames. O que acontece no aspecto embriológico para ocorrer uma fissura transforame? Eu vou ter a falha da fusão do palato primário, do processo maxilar e do palato secundário, tá? Em um dos lados. Quando for em ambos os lados, ela deixa de ser unilateral e passa a ser bilateral. Anatomicamente, quais são os comprometimentos? Nós temos o comprometimento do lábio, do nariz, do rebordo alveolar, do palato duro e do palato mole. Nessa indicação, ó, vocês vão perceber que a fissura começa lateralmente e desvia para medial, tá? Então, ela vai fazer esse desvio para a linha média. Exemplos aí, né, ou ilustrações de pacientes com fissura transforame. Então, nós temos aqui, ó, acentuada a deformidade da base do nariz, do lábio, do rebordo alveolar, e a gente, de novo, consegue observar, ó, o septo nasal por meio da fissura de palato. Elas são amplas, o tratamento é bem mais extenso, né, o comprometimento funcional também. Aqui um pacientezinho, né, com a fissura transforame unilateral, ou um bebezinho com a fissura transforame. E aí a gente chega nas bilaterais. As bilaterais têm a função, a origem, né, semelhante no aspecto embrionário, só que a gente vai ter uma falha da fusão agora, ó, em ambos os lados. Compromete, da mesma forma, lábio, nariz, né, o palato duro, o palato mole. E o que tem de característica nessa fissura? Ela desvia da lateral para a linha média, mas ela ocorre, ó, uma confluência desse desvio. Então, ela lembra a disposição de um Y. Essa disposição separa exatamente, ó, o palato primário do palato secundário. E aí a gente precisa de lembrar também que o palato tem uma ampla, né, irrigação, inervação, então vai comprometer amplamente todas essas estruturas. Então, diferente, né, da unilateral, que começa lateralmente e desvia para a linha média, nós vamos ter aquela configuração em Y. Isso, gente, faz com que o paciente tenha 3
partes na maxila, 3 maxilas, esquisito falar isso, né? Mas fica uma porção central e 2 laterais. Então, ó, vamos voltar ao desenho aqui só para destacar isso, ó. 1, 2, 3. Aqui vem mostrando o esquema dessa fissura, configuração em Y, o bebezinho, né? Não deu para ver o palato dele, mas já dá para perceber a fenda dos 2 lados. O que acontece, né, com as fissuras de lábio? Não necessariamente apenas lábio, mas as transforames. Quando o bebê ri, quando o bebê chora, o orbicular da boca ele vai contrair, ó, e a fenda abre ainda mais, ó. Então essa menininha ela tá chorando, ó. Então a gente vai ver ainda mais afastado as fibras do orbicular da boca puxando essa região. A fenda fica até maior, né? Olha aqui essa região central, né, da maxila, a alteração odontológica na região. Olha essa vista, né, da porção intraoral, a amplitude da fissura, transforame bilateral. Com o avançar do tempo, pode ocorrer, né, o nascimento de dentes nessa região, ó, que vai dar um aspecto estético ainda mais, né, acentuado ou diferente. Vamos destacar, então, que as fissuras pós-forames e transforames têm uma relação muito grande com a otite média, né? De novo, só para reforçar os cuidados com o paciente, além dos cuidados com a cavidade oral, mas também os cuidados com a orelha média do paciente. Então, gente, o que é fundamental depois dessa revisão de embriologia, anatomia e classificação das fissuras? É fundamental nós termos a consciência que o tratamento do paciente fissurado depende de uma equipe muito grande de profissionais, médicos de várias especialidades, odontólogos de várias especialidades, fonoaudiólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, do assistente social, do terapeuta ocupacional e vários outros, né, protéticos. Então, é uma equipe que vai trabalhar em prol da reabilitação do paciente. É muito comum, né, universidades, grandes universidades, terem centros, né, de reabilitação. Só que os conhecimentos que vocês tiveram hoje na aula são conhecimentos importantes para qualquer profissional da área de saúde, porque nada impede que você, atuando lá numa cidadezinha pequena, não apareça um paciente com fissura, né? Então, nos protocolos de tratamento do paciente fissurado, o ideal é uma equipe especializada, uma equipe, né, grande, só que se esse indivíduo é de uma cidade pequena, nós vamos ter que ter profissionais da área de saúde que conheçam um pouco das fissuras, até para fazer os encaminhamentos, os acompanhamentos. E como a incidência, né, ela é frequente, é fundamental no conhecimento dos profissionais da área de saúde. Também cabe destacar que, quanto maiores as deformidades anatômicas, maiores são os prejuízos funcionais. Quanto mais ampla a fissura, maior a perda de função. Quanto maior for a fissura, maior o número de cirurgia, maior a atenção para as terapias de reabilitação. Terapia fonoaudiológica, de vários outros, né, profissionais, para reabilitar a fala, a deglutição, a mastigação, a harmonia funcional do paciente. Então, gente, conhecer, né, as fissuras labiopalatinas, assim como as outras deformidades, acaba sendo um grande balaio de gato, um balaio de conhecimento. Nós precisamos de anatomia, nós precisamos de embriologia, nós precisamos de patologia, de cirurgia, de curiosidade pelo assunto, tá? A curiosidade, ela é fundamental. Se você nunca viu um paciente com essa deformidade, busque sobre a deformidade, tente ajudar o paciente o máximo possível, né? Para essa, né, habilidade de ter curiosidade e buscar mais informações, nós precisamos de ser humanizados, ter muito amor pela profissão e um respeito muito grande pela equipe que está trabalhando conosco. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Convido a todos para conhecer a Universidade Federal de Alfenas, aqui no sul de Minas, né? Sul das Minas Gerais, então, a origem desse meu sotaque, né, bem mineiro. Agradeço a atenção de todos, essas são as referências utilizadas, agradeço a equipe que fez o convite, né, e coloco à disposição o meu e-mail, caso vocês necessitem de tirar alguma dúvida, né, estabelecer aí algum contato. Então, muito obrigado pela atenção de todos.